Para que tudo isso aconteça, nós de treinamento, a gente também precisa dar uma chacoalhada na gente, né? Precisa. Pô, o mundo mudou, as coisas mudaram, tudo mudou. Hoje a gente tem novas necessidades, está tudo mais complexo, novas habilidades, a gente prega e vive falando sobre isso. Mas a gente tem que olhar para a gente também. Né? Então, alguns conceitos, algumas coisas que a gente fazia e que deram certo lá, ok. Mas que a gente precisa mudar, não serve mais hoje. Eu coloco alguns exemplos. Tem alguns indicadores que a gente usava na área de treinamento. Quantidade de horas treinadas, ok, isso é um dado, mas não é mais o meu indicador. Né? Então, quando a gente fala treinamento como uma ferramenta de inclusão, uma ferramenta estratégica, eu preciso ver aquilo que eu fiz e trouxe resultado para o negócio. Então, eu preciso saber medir dessa maneira e trazer outro indicador. Uhum. Trago um exemplo. Muitas vezes a gente fez treinamento sobre empatia. Da mesma maneira que eu falo assim, pô, respeito a gente se treina. Empatia é um comportamento que é difícil, que nem todo mundo vai ter empatia. Você imagina que eu estou dando um treinamento na área médica e eu viro e falo o seguinte, eu imagino a dor que você sentiu, eu olho para a mulher. A dor do quê? De quando você teve um filho. Eu falei, impossível, cara, porque eu sou homem, eu nunca vou ter um filho, como eu vou saber que dor que você teve? Então, nunca vou ter empatia sobre isso. Né? Então, empatia é uma coisa difícil de treinar. Às vezes eu brinco e falo assim, eu estou treinando uma equipe de atendimento, uma equipe do saque. Né? E eu trabalho numa operadora de TV. Né? E aí tem lá o pay-per-view do campeonato. Aí falta 15 minutos para começar o jogo, eu vou ligar minha televisão, o sinal não tá, não aparece. Aí eu ligo para a operadora. Aí me atende lá sem preconceito, mas atende lá uma moça, né, dos seus 18, 19 anos. Eu falo assim, tô aqui na minha casa, tô aqui, meus amigos estão chegando, é final do campeonato e o sinal não aparece. Ah, senhora, esse aqui é o nosso sistema. Aí eu falo assim, como que essa moça vai sentir aquilo que eu estou sentindo? Se, por exemplo, ela não gostar de futebol, ela nunca teve a experiência de ter algo, de querer assistir algo que... ela nunca vai conseguir sentir aquilo que eu estou sentindo naquele momento. E isso acaba trazendo uma dificuldade na resolução de problemas, no atingimento daquela tarefa. Né? Então, nós, como área de treinamento, a gente também tem que olhar e falar assim, opa, não sou eu só que estou ditando regra, faça isso. Não, a gente tem que olhar para a gente e falar assim, o que a gente tem que mudar? O que a gente tem que fazer diferente? Aonde a gente está? Será que eu estou treinando dessa maneira e essa é a melhor maneira? Será que os indicadores, será que o conceito, será? Porque, na essência, o conteúdo ele é o mesmo. É isso que você falou, eu faço isso de um jeito, eu faço isso... Mas o conteúdo ele é o mesmo. A tarefa que uma pessoa tem que realizar no norte, realizar no sul, é a mesma. Só que existe um jeito de eu comunicar, existe um jeito de eu montar o meu treinamento, existe uma analogia, existe um exemplo que Uhum. eu tenho que regionalizar, que eu tenho que adaptar, que eu tenho que levar em consideração a cultura, o ambiente. Isso não é uma tarefa fácil. Como você vê Não essa é. missão nossa, que a gente que trabalha com treinamento, da gente também? E aí eu vou colocar um pouco de dificuldade em tudo isso, né? É que muitas vezes a gente fala assim, não, porque a gente tem que aprender ao longo do tempo. Ok, mas nós não temos esse longo tempo. Nosso tempo é curto. A nossa cobrança dentro das companhias é extremamente imediata. Você tem que fazer o treinamento, o cara tem que sair sabendo fazendo. Que provocação que a gente tem que fazer com nós mesmos, Thalita? E um monte. E eu não tenho como falar sobre isso sem citar um pouco do conteúdo do teu livro. Obrigado. Eu acho que a gente precisa realmente focar no resultado. Tá. E a gente precisa pensar em estratégias de aprendizado que garanta que aquele participante daquele treinamento vai conseguir traduzir, transformar em ação. O que a gente quer no treinamento é que as pessoas saiam sabendo fazer alguma coisa. E aí, isso tem a ver com uma atividade talvez bem técnica, como você que foi mecânico, mas também isso atinge também a minha área. As pessoas romantizam muito diversidade e inclusão, mas diversidade e inclusão também é técnico. Não é um Perfeito. espírito que se aposta do seu corpo e você passa a ser inclusivo. É algo que você aprende a ser. As ações que você Ação, pratica. ação. E aí a gente precisa pensar em conteúdos, em formatos que consigam ajudar aquele indivíduo a transformar tudo aquilo em ações tangíveis, em ações palpáveis, em
de fato, comportamento em dia a dia. E aí isso passa, Peterson, por avaliar o público. Eu sei que eu estou sendo repetitiva e falando muito sobre isso, mas isso é extremamente importante. Quem é essa empresa? Quem é esse público? Dentro dessa empresa, eu estou falando para quem? Eu estou falando para a operação? Eu estou falando para a média liderança? Eu estou falando, será que é um fórum só para mulheres? Vai ter mais homem do que mulher? Qual é a cultura da região que essa empresa está inserida? Então, tem um mapeamento ali da identidade desse grupo, das pessoas, para que a minha comunicação esteja ajustada a esse Entendi. público. E tem também, vamos ser bem sinceros, a gente precisa ser mais legal no treinamento. A gente é teórico, a gente fala um monte de chato, a gente fala um monte de coisa que não importa, que a pessoa não quer ouvir, que não precisa, e a gente enche aquela turma de informações, elas saem de lá, as pessoas saem de lá e pensam, eu aprendi o quê? Então, eu acho que a gente precisa começar a criar e a formar estratégias mais práticas. O que eu preciso, e aí estou me inspirando unicamente em você aqui, estou parafraseando seu livro. Obrigado. O que eu preciso falar para gerar essa ação e gerar esse resultado? Muitas vezes eu escuto, falar o seguinte, o cara fez treinamento e absorveu só 20%, então no próximo treinamento fala só os 20%. Exatamente, é isso aí. Se você faz treinamento, o cara está aprendendo, então ensina só os 20%, ele vai aprender 100% do treinamento. É isso aí. Né? Às vezes a gente quer colocar e a gente tem essa ansiedade, às vezes a gente tem isso. Né? A gente recebe uma demanda, a gente recebe um desafio. Precisamos preparar a equipe para isso. Porra, a gente quer. Eu uso muito o exemplo do café, né? Fala assim, você tem que ensinar uma pessoa a fazer café. Pô, aí caiu essa missão para a área de treinamento. Aí o que vai fazer o DI, o conteudista? A história do café, o impacto do café, o café como uma planta medicinal, principais países produtores de café, tipos de torrefação, a diferença do café arábico para o colombiano, e vai ficar 2 horas. Dentro de uma turma de 20 pessoas, vai ter uns 2, 3 que vão ficar assim, uau, que legal. Outro 15 dormiu, outro isso aqui. Porque o fato o treinamento era para fazer o café. Eu não preciso que você conheça café. Para eu fazer café, eu não preciso ser barista. É só saber quanto de água, quanto de copo, se é cafeteira elétrica, se eu vou ferver água. É só isso. É isso. E tudo bem se eu só fizer isso, porque a minha missão era só fazer aquilo. É isso. Me lembro, você falando isso, eu me lembro de uma experiência em Uberaba, em uma unidade de uma empresa que eu trabalhei, e aí eu fui falar com um time florestal, pessoas que trabalhavam no campo mesmo. E aí eram pessoas da prática, né, do dia a dia. E aí quando eu acabei aquele treinamento ali, aquele momento, uma pessoa falou assim para mim, eu estava pronta para tirar um cochilo. Me falaram assim, vai ter treinamento. Eu falei, oba, vou descansar, vou tirar um cochilo. Mas aí eu cheguei aqui e eu vi que tudo aquilo que você estava falando, eu posso fazer, eu posso praticar no meu dia a dia e depende de mim. E aí eu fiquei acordada às 2 horas que você falou. Então é isso que eu espero. Eu espero entrar numa turma e perceber que as pessoas entenderam que precisam fazer, que conseguem fazer alguma coisa com tudo que foi falado. Todos nós, dentro da empresa, a gente faz tarefas, a gente executa coisas, do porteiro ao presidente. Mas você fala assim, não, o presidente, claro, o presidente, ele executa tarefas. Por exemplo, tomar uma decisão é uma execução de tarefas. Como que você toma a melhor decisão? Analise isso, faça isso. Execução de tarefas. Até o presidente pode ser treinado. Simples assim. Né? Então, o treinamento, ele tem este grande objetivo, esse é o desafio. E o que eu sinto hoje, que o desafio nosso, muito mais do que preparar um bom treinamento, é olhar para as equipes de treinamento, para as pessoas que cuidam de treinamento, não é pensar diferente, não, é olhar para aquilo que a gente está fazendo, se efetivamente a gente também não tem que trazer essa evolução. Porque muitas vezes eu falo com pessoas de treinamento e falo assim, a evolução não é você pegar o treinamento presencial e transformar ele online. Está mudando só o formato. Não mudou nada. É colocar uma animação. Cara, isso é meio. É como você está trabalhando. Você identificou efetivamente o que a empresa precisa e qual a tarefa que tem que ser executada? E qual a melhor maneira dessa tarefa ser executada? E você está ensinando as pessoas certas exatamente como fazer. Aí depois o formato, se vai ser presencial à distância, se vai usar animação, se vai ser com vídeo, se vai ter locução. Eu sinto hoje muitas as pessoas, os profissionais da área de treinamento, muito mais preocupada com isso, com o formato, com isso aqui, do que efetivamente em ajudar a pessoa a fazer aquilo que a pessoa precisa.